Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estar na natureza, eu sempre fiz muitas perguntas para os meus pais. Meu pai, ele é fotógrafo, então ele sempre me deu um incentivo assim a olhar para a natureza, a perguntar, a tentar entender os processos. Então acho que talvez meu primeiro pontapé foi aí, foi antes de entrar na faculdade. Eu comecei em 2009, fiz agronomia, fiz estágio tanto na área de que eu atuo agora, né, de controle biológico, como na área de apicultura. Trabalhei com plantas, com semente, com espécies florestais, dei uma volta. E aí no meu último ano da graduação, eu tinha vontade de ir para fora, de fazer um estágio no exterior, fazer a minha residência fora. Então eu fiquei 6 meses na Noruega, fiz a minha residência, trabalhei com controle biológico. Então, voltando para o Brasil, né, a minha ideia era fazer o mestrado. E eu prestei o meu mestrado em controle biológico e fiz aqui na Exalc, né, com o professor Ítalo. Agora eu estou trabalhando com produção de fungos entomopatogênicos, né, que são fungos que controlam pragas agrícolas. E eu estou trabalhando com a produção de um novo propágulo. Né? O que a gente tem hoje no mercado, dentro da área de controle biológico, é um propágulo chamado conídeo. Então, ele tem um efeito muito bom, mas a gente está estudando um outro propágulo que esse fungo também produz, né? Então, que se chama blastosporo. Então, eu estou trabalhando com a parte de produção, de otimização dessa produção. Em seguida, eu vou trabalhar com formulação. E também estou trabalhando com a parte de genética, de expressão gênica, onde eu quero entender o que esse fungo expressa quando ele está sendo produzido em meio líquido, quando ele está na fase de hifas, diferentes fases fisiológicas desse fungo. Uma área que tem crescido muito no Brasil é a área de controle biológico. Né? Hoje em dia existe uma pressão muito grande nas empresas químicas para diminuir a quantidade de agrotóxicos, mesmo isso é uma exigência da população, né? Para exigir um produto mais livre de resíduos. Então tem essa parte, tem a parte do custo elevado que é hoje em dia para você ter uma nova molécula química, para você produzir um produto químico, um agrotóxico. Então as empresas elas têm migrado um pouco para a área de biológicos também. Eu acho que a ciência é a barreira do conhecimento, né? Eu acho que a gente aqui no mestrado, no doutorado, mesmo na iniciação científica, é quando a gente tem um contato em aprender a questionar as coisas que a gente está vendo, a pensar além, a entender os processos. Você consegue desenvolver uma ideia, colocar em prática. E eu acho que o nosso país é muito grande, a gente tem muitas áreas que a gente pode atuar, que a gente pode desenvolver. Eu falo mais na área de biológicas, que é o que eu entendo mais. Você vê a biodiversidade que a gente tem, o país país agrícola, né? A gente tem muita agricultura, aqui tem muita coisa para ser desenvolvida. Meus pais e meus parentes também, porque eu tenho parentes que estão na área acadêmica, que estão na área artística. Então é uma mistura de coisas assim na minha família. Professores também, sempre. Eu sempre tive meus professores como grandes referências. Né? Eles, para mim, são o exemplo. Eu sugeriria para a pessoa ser persistente, ser bastante persistente, porque na ciência a gente mais erra do que acerta. A gente está sempre errando. Então, pega um experimento meu e vai 3, 4 vezes para conseguir acertar uma, ou dependendo de erra, 50 vezes para conseguir acertar uma, para chegar numa molécula, para chegar num bichinho, para chegar. É muito refinado a coisa. Então, eu acho que eu considero uma das maiores características do cientista a persistência.